Bom, então, vamos começar nessa manhã declarando o shalom de Deus uns para os outros. Amém? Diga: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, dê um sorriso para ela. Afinal de contas, você vai morar com ela no céu e não vai depender mais de você. Diga para ela assim com muita alegria: o que está quebrado está sendo hoje consertado. Eu acho que vocês ouviram só com o ouvido direito, não ouviram com o ouvido esquerdo. Diga novamente para a pessoa que está aí do seu lado: o que está quebrado está sendo hoje consertado. O que está faltando será hoje completado. Aleluia. E o que está adormecido será hoje despertado. E o que morreu antes do tempo será hoje ressuscitado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, você pode pensar que eu estou dizendo isso para você ficar animado. Eu não estou aqui para te animar, irmão. Eu estou aqui para te confrontar com aquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Então eu tenho certeza que aquilo que está quebrado hoje está sendo consertado, porque quando nós nos reunimos e essa unção coletiva, ela abre as portas do sobrenatural. E se você crê, você verá exatamente tudo aquilo que nós estamos dizendo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é bom. Vocês dois me pararam. Eu creio que não foi em vão que vocês me pararam. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E eu espero que o Senhor, se for da vontade dEle, Ele me revele o que é. Mas eu vejo uma coisa muito boa. Vocês permitem que eu ore por vocês? Ó Senhor, como eu te sou grato por essas vidas que eu sei que são preciosas. E se eles me pararam, Senhor, para que eu viesse até aqui, é porque tem algo que eles precisam. Então, Senhor, libera para a glória do teu santo nome, para que cada dia mais haja concordância em tudo, porque havendo concordância, tudo virá à tona, e o teu nome será exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Olha, se eu fosse vocês, eu ia ficar muito alegre de Deus ter me parado para vir aqui. Sabe aquelas publicações que tem a faca tramontina? Foi desse jeito comigo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vocês estão vendo como eu estou bonito hoje, não é? Nem Salomão em toda a sua plenitude. Glória a Deus. Amém. Então nós declaramos o shalom de Deus uns para os outros. Mas, irmãos, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês tenham nessa manhã comigo uma associação de coração, para que a unção que Deus colocou sobre a minha vida, a unção que Ele depositou sobre mim, junto com a unção que Deus depositou na vida de vocês, haja uma explosão do sobrenatural na sua vida.
mesmo que você se movimente ou que você não se movimente, que você dê um glória a Deus ou não, isso não vai impedir o agir de Deus, daquilo que Deus quer fazer através da minha vida, na sua vida, e através da sua vida na minha. Irmãos, quando um grupo de pessoas como esse se reúne para adorar a Deus, para buscar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, e todos têm o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, buscam as mesmas coisas, que é a adoração de Deus, e quando existem propósitos corretos no coração do homem, tudo aquilo que nós intentarmos fazer, a Bíblia diz que será possível. Tudo. Não haverá nenhuma restrição para aquilo que Deus deseja fazer quando nós nos posicionamos corretamente diante de Deus. Um certo dia, Deus falou com Josué. Moisés foi um grande líder para Josué. Eles eram muito amigos. Josué era o servo doméstico, o xorate de Moisés. Mas foi tão difícil para Josué ver a morte de Moisés, que ele ficou cabisbaixo e pensativo por um tempo, até que Deus chegou para ele e disse assim: olha, Josué, meu servo Moisés é morto, então você precisa tomar uma posição. E ele deu alguns comandos a Josué, e eu vou ler para você, ainda que essa não seja minha mensagem, como introdução, Josué capítulo 1, queria que você abrisse lá, a partir do versículo de número 5 a 8, depois que o Senhor trouxe essa exortação para Josué, ele deu alguns comandos e disse: olha, Josué, se você seguir isso, eu vou fazer exatamente como eu estou dizendo. E o que foi que o Senhor disse a Josué? Eu acredito que é a mesma coisa que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que se alguma coisa está precisando ser consertada, Deus está querendo consertar nessa manhã. Se alguma coisa precisa se completar, Deus precisa nessa manhã que você interaja com a palavra para que seja completo. Se alguma coisa precisa ser despertado na sua vida, Deus vai falar com você para que seja despertado. E se alguma coisa morreu antes do tempo, se há algum sonho, algum projeto, algo que você tinha no coração e você não conseguiu completar, e você diz para você mesmo: não tem mais jeito, morreu, acabou. Eu te digo, não é assim. Se nós seguirmos os comandos de Deus, da palavra de Deus, nós vamos ver que nada está perdido. Quando Eva perdeu o filho, e foi difícil, porque foi um irmão que o anulou, Deus disse para ela: eu vou te dar tudo de volta outra vez. O nome do próximo descendente dizia isso: eu vou te dar tudo de volta outra vez. Deus está disponível para nos dar tudo de volta outra vez. Ele só quer encontrar o nosso coração alinhado, correto, certo. Por isso que eu estou pedindo que você se associe comigo, porque a associação é uma coisa muito forte. Associe com aquilo que eu vou falar para você. E vamos nessa manhã falar a mesma língua. E vamos ouvir esse comando de Deus, quando Deus disse: olha, Josué, você precisa se levantar, você precisa fazer alguma coisa, porque Moisés morreu e agora é você que vai tocar o barco. Então Deus disse para ele o seguinte, no versículo 5 de Josué capítulo 1: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ele disse: como eu fui com Moisés. Se você tem em Moisés um parâmetro, então eu vou te dizer: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu não te deixarei, eu não vou te desamparar. Você está olhando para você e está dizendo assim: a minha fé é fraca. Ele está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. É isso que ele está dizendo para nós nessa manhã. Então ele disse: eu serei contigo, não te deixarei. Não, você não vai ser abandonado, irmão. A sua jornada não terminou. Todos os dias quando eu acordo eu digo assim: obrigado, Senhor, porque você despertou mais uma vez a minha alma.
Se você despertou a minha alma, é porque tem alguma coisa ainda que eu tenho que fazer nessa terra. Não importam as circunstâncias, não importam os embates da vida, alguma coisa ainda vai acontecer. Então eu preciso me levantar, porque a sua palavra diz que nada poderá me resistir. E temos que ficar firme nisso. Então ele diz no versículo 6, Josué, sé forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Os seus filhos herdarão, fique certo disso. Não se preocupe, não fique preocupado com coisas que poderão vir pela frente. As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Elas estão valendo todo o tempo para mim e para você. Só precisamos estar atentos com tudo aquilo que Deus está nos falando. Nunca desista, nunca dê passos para trás, dê passos para frente. Mas, Senhor, pastor, eu não estou vendo a próxima pedra. É exatamente isso. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. Ainda que você não veja a pedra para o próximo passo, levante o pé. Se Ele diz que estará com você, não vai te abandonar e não vai te deixar, no momento que você levantar o pé, a pedra vai ser colocada. À medida que você for levantando, a pedra vai sendo colocada. E de repente você vai chegar exatamente no lugar que Deus deseja que você chegue. Então não tema as más notícias, não se assombre, não se perturbe. E ele disse, sê forte e corajoso, porque tu farás herdar a terra que eu jurei a esse povo. Tão somente ser forte e muito corajoso. O que é que as circunstâncias fazem com a nossa vida? Ela nos tira a nossa força, a nossa coragem, a nossa ousadia de ousar ir mais à frente. É isso que as circunstâncias fazem. E nós somos rodeados por elas todos os dias. Mas nós temos que nos levantar. Ele disse, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto ele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que Deus estava dizendo, olha Josué, se você seguir esses comandos, eu vou te dar o que eu disse no versículo de número 5, não te deixarei e nem te abandonarei. Então nunca se sinta sozinho, ainda que você tenha uma batalha de um homem só, porque tem momentos que nós temos uma batalha de um homem só. Não adianta ninguém entrar, e as pessoas não aparecem, não é porque nos amam, é porque a batalha é nossa. E é nesse momento que nós temos cuidado, porque nós queremos levantar a tenda, correr para um lado e para o outro. Não. Não é tempo de levantar a tenda, é tempo de plantar a tenda e esperar no Senhor, cumprindo todos os seus desígnios e fazer com que as coisas aconteçam. Em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 6, nós temos um texto impressionante. Aliás, Gênesis de 1 a 11 é onde estão todas as decisões que os homens tomaram e as consequências que aconteceram com essas decisões. É Gênesis de 1 a 11. Decisões equivocadas, decisões erradas, decisões pelos sentimentos, pelas emoções. E aí coisas começam a se quebrar, e muitas vezes nós não entendemos por que elas se quebram. Os sonhos começam a morrer e nós não entendemos por que eles estão morrendo. É porque as decisões tomadas, elas não colaboraram com aquilo que a palavra de Deus sinalizou que deveria ser feito. Em Gênesis 11, de 1 a 6, diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Todos se entendiam, todos. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão para a pedra e betume para a argamassa.
E disse: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam um nome célebre, eles queriam que o nome fosse visto como alguém que fez uma obra extraordinária. Mas só há um nome que se torna célebre, e esse não é o nome de homens, é o nome de Deus. E a Bíblia diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Eles já começaram a fazer aquilo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Então Deus, na sua soberania, no seu poder, com o seu poder extraordinário e eterno, com toda a sua onisciência, onipotência e onipresença, Ele reconheceu que quando o povo tem uma linguagem só, quando o povo tem o mesmo coração, quando o povo está no mesmo pensamento, na mesma disposição mental, o que eles pleiteiam não tem nada, ninguém que possa impedir. Quem está reconhecendo isso é Deus. Eu acredito, irmãos, que esse é o segredo que a humanidade não descobriu ainda, para transformar a sociedade em que vivemos, para transformar os dilemas que nós temos, é nós falarmos o mesmo idioma. Pastor, como isso é possível? Porque todos nós temos temperamentos diferentes, sentimentos diferentes, emoções diferentes. É possível se todos nós olharmos para a palavra, e se nós falarmos todos a mesma palavra, estivemos envolvidos no mesmo projeto de Deus. É possível que nós comecemos a trabalhar coisas e essas coisas comecem a acontecer exatamente como Deus disse. O problema é que os homens queriam glória para si, e Deus não reparte a sua glória com os homens. Tudo aquilo que nós fazemos e pleiteamos tem que ter Deus envolvido. E aí, com certeza, nada será difícil. Tudo aquilo que nós pleitearmos irá acontecer, quando falarmos a mesma língua. Lembre-se que lá em Gênesis 11, Deus teve que interferir para que os homens não fizessem uma grande bobagem. Mas esse não era o projeto de Deus, que o homem ficasse, que os homens ficassem sem se entender. Aí vem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, aquela maldição é quebrada, e pelo Espírito pessoas falam, e pessoas de outra língua começam a entender aquilo que está acontecendo. Esse é o projeto de Deus. Espiritualmente nós precisamos nos entender uns com os outros, para que os projetos de Deus comecem a se realizar na terra. Mas talvez isso não esteja acontecendo porque nós estamos pensando muito em nós mesmos. Nós não estamos abrindo mão de algumas coisas que precisávamos abrir. Nosso ego, nossa vontade, nossos desejos. Mas a plataforma que Deus criou para mim e para você é para a transformação de todas as coisas. Isso nos foi dado. Transformar a igreja em que nós estamos vivendo. A igreja no mundo inteiro, ela está passando por situações bem difíceis. A igreja não é mais a mesma que nós conhecemos há 30 anos atrás. Ela está bem diferente. Por quê? Porque cada um quer fazer do seu jeito, da sua forma. E essa não é a forma de Deus. Mas quando nós aprendemos a nos posicionarmos em Deus corretamente, por mais que aconteçam situações adversas, eu te digo, não tem como, andando nessa palavra, o sobrenatural de Deus não se manifestar na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ter exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ter. Deus está procurando corações iguais ao que o profeta Isaías disse, em Isaías 57:15, porque diz o alto e sublime que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você entendeu isso? Ele disse:
eu habito para vivificar os abatidos e os contritos. Em que consiste o seu abatimento no dia de hoje? O que é que está trazendo um abatimento para você? Está tirando sua alegria, tirando sua paz, deixando sua fé refém? O que está acontecendo? Quando Deus diz que habita com o contrito e com o abatido. Se Ele habita, irmãos, Ele é o Ser Supremo, o Ser Todo-Poderoso. Ele nos fez promessas. Há uma canção que nós cantávamos há um tempo atrás. A canção diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo projetou para mim. Existem coisas que Deus projetou para mim e para você, e nós não precisamos morrer antes disso. Nós precisamos ver todas as coisas concretizadas. Eu já vi muitas coisas concretizadas na minha vida, mas se Deus avivou minha alma nessa manhã, é porque ainda tem alguma coisa. Deus tem coisas para que você realize. Talvez você esteja com as mãos atadas, com medo de dar mais um passo. Eu sei que nós muitas vezes nessa batalha do dia a dia nós nos degladiamos, e por isso nós ficamos reféns de nós mesmos, encolhidos, cabisbaixos. Mas nós temos que sair dessa situação de marasmo e nos levantarmos em Deus, para que as coisas possam acontecer. Está à nossa disposição um leque de oportunidades que Deus tem para nós. Mas não é andando para trás, é sempre indo para frente, ainda que você não veja o caminho como você gostaria, porque nem sempre nós vamos ver o caminho que nós gostaríamos de ver, mas é preciso ter fé para andar por esse caminho, e eu te digo, as portas vão se abrir, não tenha dúvidas disso. Deus habita comigo e habita com você, e Ele diz: eu vou vivificar o espírito dos abatidos. Então, se você está abatido por alguma situação, Deus está dizendo que Ele vivifica o teu espírito. Ele te traz novamente a alegria. Porque essa alegria que você tem não foi o mundo que deu, não foram as lutas que você travou, foi Deus. Deus que te deu a alegria que você tem. E você precisa manter essa alegria, manter a paz que você tem por dentro, não obstante toda e qualquer situação que possa se levantar diante dos seus olhos. Ainda não acabou. Só tem um que pode colocar o ponto final na sua vida, é Deus. E Ele não tem nenhum interesse nisso, porque Ele sabe que você o representa aqui na terra, e Ele conta com você para tudo aquilo que Ele deseja fazer. Há muita coisa para ser feita. Se eu com 70 anos digo isso, imagina você que tem 30, que é um menino, que está começando sua jornada, está começando sua caminhada. Ei, levante-se, seja forte, seja corajoso, não se intimide, não deixe que as muitas vozes lhe iludam. Não. Posicione-se, fique forte, vá para cima. O salmista certa vez diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Agora, sabe quando foi que Davi disse isso? No momento mais difícil da vida dele, que ele fez como que estivesse louco, maluco, babando. E foi nesse momento que ele conheceu quem eram os amigos e quem eram os seus pseudos amigos. Quando Abimeleque simplesmente o expulsou da presença dele, dizendo que ele estava louco. Foi nesse momento que Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom. Agora eu pergunto, você está provando? Você pode estar provando de muitas coisas na terra, mas você está provando da bondade do Senhor? Você tem procurado isso, tem vivido isso? É muito importante. Provai e vede que o Senhor é bom. E ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor sempre estará nos meus lábios. Talvez seja essa ponte que precise quando você se sentir sozinho, quando você se sentir cansado, quando você se sentir sobrecarregado.
é você bendizer ao Senhor em todo o tempo e dizer: o seu louvor nos meus lábios estará. Sabe quando é que você está naquela situação de prostração, mas você ainda tem força para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu tenho essa convicção comigo. Engrandecei ao Senhor comigo, disse ele, em toda a uma exaltemos o seu nome. Ele disse: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Você sabe que hoje nós temos uma gama de pessoas, e muitas pessoas, que elas deitam e elas não querem nem dormir com medo de não acordar? E eu te digo, isso não é vida, isso é sobrevida, porque ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então há uma necessidade de nós nos levantarmos. Cuidado que a sua mente ela é muito criativa, ela cria planos, projetos, ela lhe dá visões, ela lhe mostra formas, mas quando isso acontecer, corra para a palavra, porque essa é a verdadeira visão que nós temos que ter, é a da palavra de Deus. E quando nós nos envolvemos com a visão da palavra, as coisas vão começar a ficar diferentes. Ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Escute isso: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga: eu não terei falta de nada. Absolutamente nada eu não terei. Irmãos, acreditem no que eu vou dizer. Eu acho que vocês já sabem, mas eu estou pregando, então eu tenho que dizer: a vida tem adversidades. Nós vivemos muitas vezes momentos maravilhosos, e também existem momentos que as coisas não funcionam como nós gostaríamos que funcionassem. Mas não é por isso que nós vamos chutar o pau da barraca. Não. Nós precisamos ser mais fortes do que as circunstâncias que podem se levantar. Escute bem: uma certa mulher perdeu seu marido, estava com seu único filho, quebrada financeiramente. Escute o que eu estou falando, atenção, quebrada financeiramente. Mas essa mulher cria em Deus, e nós podemos mostrar isso na Bíblia. Mas a sua fé estava em colapso. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa de Deus quando sua fé está em colapso. A sua fé está em colapso quando você olha de um lado para o outro e você não vê saída. As portas estão todas fechadas. É como se alguém tivesse pronto para te empurrar num precipício. Uma fé em colapso. E sabe que problemas financeiros fazem isso? Se tem uma área que traz colapso para a nossa fé, é a área financeira, porque é dela que vem a nossa sustentação. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa quando nossa fé está em colapso. Problemas financeiros podem colocar nossa fé em colapso. Não só a nossa fé, a nossa esperança, o futuro que nós pensamos, tudo isso pode estar em colapso. Se nós observarmos um pouco, depois eu volto para essa mulher, que ela vai ser rica financeiramente, daqui a pouco nós vamos trazer dinheiro para ela, na palavra. Se a gente olhar na vida de Jacó, num certo momento, ele viveu uma situação desesperadora. Mas Jacó teve um sonho. É muito interessante como muitas vezes na nossa agitação do dia a dia, a gente não escuta Deus por causa da agitação. Mas quando a gente descansa, e muitas vezes quando dorme, vem os sonhos, onde Deus nos fala, quando nós estamos inertes,
na carne. E ele teve um sonho. E nesse sonho, ele ouviu Deus. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Não te deixarei e nem te desampararei, até que eu cumpra tudo aquilo que a você eu referi. Então, irmãos, não se desespere. Confie no Senhor. Continue crendo. E foi por causa daquele sonho de José que muitas coisas começaram a mudar em sua vida. Labão nunca foi um pai para Jacó. Sempre foi um patrão, e um patrão ruim, que mudou o seu salário muitas vezes. Mas olha o que é uma conexão com o céu. Um sonho dado a Jacó, um sonho, fez ele se levantar na manhã seguinte e tomar uma posição que poucos homens teriam coragem de fazer. Ele pegou sua esposa, seus filhos e saiu. Você sabe o que Jacó tinha? Apenas um sonho. Ele não tinha poupança, não tinha dinheiro aplicado, porque ele viveu 14 anos trabalhando pela comida. Simplesmente isso. Mas a partir daquele sonho, um dia ele se levantou e foi embora. E quando o sogro foi atrás dele, ele se posicionou. E o sogro disse: bem, eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus na sua vida. Eu vou parafrasear. Jacó disse: é tarde. É tarde. Porque nesse momento eu olho para o céu, eu vou fazer o meu salário e a minha justiça falará por mim amanhã. Esse foi o posicionamento de Jacó. E aí ele vai colocar o seu sonho em prática. E era tão simples. Às vezes a gente está esperando da parte de Deus um sonho mirabolante. E às vezes é uma coisa bem simples, é uma estratégia que Deus dá. Tão simples. Por ser tão simples, a gente às vezes não acredita. Era simplesmente os animais bebendo da água, ele colocar varas de mameleiro listadas. Aí você vai dizer assim: mas meu Deus, como é que acontece um negócio desse? Deixa eu te dizer uma coisa, eu já vi isso na minha vida. Eu não quero que você se escandalize, mas eu fui criador de galos de briga na minha infância. Eu gostava muito daquilo, eu achava bonito, eu sabia prepará-los. Eu os deixava vermelhos, bonitos, fortes, robustos. Eu sabia fazer exercício neles. E um certo dia eu disse: mamãe, as minhas galinhas, elas só dão pintinhos pretos. Eu gostaria tanto de ter um galo dourado, sabe, diferente. Porque eu tinha visto uns galos dourados e eu achava aquilo bonito, mas eles eram muito caros. E eu não podia comprar um para ser a matriz. Ela disse: filho, é fácil. Eu disse: como fácil? Ela disse: simples. Você vai fazer o seguinte: nós vamos encontrar pregos dourados. Eu disse: sim, e daí? Ela disse: você vai pegar esses pregos dourados e você vai botar entre os ovos. E quando a galinha mexe nos ovos, porque ela vira os ovos, é muita inteligência. Quando os homens estão fazendo vinho, eles têm que virar devagarzinho, anos. E ela disse: a galinha não, ela vira os ovos. E quando ela virar os ovos, ela vai ver os pregos dourados. E eu disse: a senhora quer dizer que então os pintinhos vão nascer dourados? Ela disse: exatamente. Você entende a força dos olhos? Se um animal tem a força
e o poder de olhar para algo e aquilo influenciar em algo que já está fora dele, que é um ovo, porque estando dentro é uma coisa, mas já está fora. Isso se tem o poder de influenciar na mente daquele animal. Imagine, irmão, eu e você, filhos de Deus, cheios do Espírito, nós podemos ter visões dos céus, olhando para coisas, mudando coisas através da visão que nós temos. Ao invés de nós olharmos para coisas negativamente, olhar para as coisas positivamente. Pois eu vou lhe dizer, eu quero que você acredite, mas se você não acreditar, não adianta, já foi. Os galinhos nasceram dourados. E melhor, eu tive os melhores galos dourados da época. Ninguém brigava com meus galos 2 minutos, morriam. Bem, hoje já me arrependi disso. Por favor, também você me perdoe. Mas eu te digo, foi uma experiência que eu trago para a minha vida. É uma experiência que eu trago para a minha vida. Uma certa vez eu disse, eu olho para minha esposa e eu vejo aquela menina de 18 anos. Você pode acreditar ou não, eu vejo assim. Eu a sempre vejo assim, aos meus olhos, ela continua sendo aquela menina de 18 anos. E se eu boto essa visão nos meus olhos, eu não tenho mais visão para ninguém ou para nada. E isso me faz bem. Então comece a ver diferente. Comece a olhar diferente para as coisas. Naquilo que você vê um potencial negativo, transforme num potencial positivo. Comece a declarar aquilo que os seus olhos começam a ver positivamente. Aquela mulher estava vendo coisas negativamente, não obstante crer em Deus. Ela cria em Deus, é tanto que quando ela viu o profeta, ela disse, homem de Deus. Mas na visão dela, irmãos, ela estava procurando um pouquinho de madeira, sabe para quê? Para fazer um bolinho que era a última massa e os últimos pingos de azeite que ela tinha numa botija. Mas veja como é isso. Para aquela mulher seria a última refeição, mas quando o profeta chega e ela se associa com aquilo que o profeta pediu a ela, ele disse, faz primeiro para mim. Ela se associou a isso, e quando ela se associou com o profeta, o que ela via como o último, o profeta estava começando a ver como o primeiro. E ele disse, se você fizer exatamente assim, da panela não vai faltar farinha, nem da botija o azeite. E aí você começa a pensar, bem, o pastor está dizendo para a gente ter uma visão gloriosa, vamos ver assim, a dispensa daquela mulher devia ser uma coisa extraordinária de grande, porque de repente chegou uma jamanta lá com 40.000 toneladas de farinha de trigo, e chegou outra jamanta, e ela trazia muitas e muitas botijas de óleo, e ela pôde armazenar aquilo. Ei, não e não e não, era apenas a botija de óleo e a panela, mas todas as vezes que ela ia à panela tinha farinha, e todas as vezes que ela ia à botija tinha óleo. E você pode pensar, pastor, quanto tempo durou isso? 3 anos e meio, numa terra de ninguém, onde as coisas não aconteciam, onde nada, a perspectiva de vida era zero para aquela mulher. Mas quando ela se associou com aquilo que o profeta estava dizendo, as coisas começaram a acontecer. E olha que antes, quando o profeta falou, ela disse o seguinte, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho. Mas ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. E quantas vezes nós dizemos assim, aqui não tem nada. Você olha para a sua despensa e diz, aqui não tem nada, nós não temos nada. Não, alguma coisa você tem, e desse pouco que você tem, a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, Deus disse, no muito eu te colocarei. É simplesmente olhar o que a palavra diz e seguir o que a palavra diz e fazendo os cortes certos para que as coisas aconteçam. Ela disse, somente, depois que ela disse, eu não tenho nada, mas disse, não, peraí, eu tenho um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite na botija, e veis aqui, apanhei os cavacos, não foi nem lenha que ela disse, e vou preparar esse resto de comida, esse resto, para ela era resto, para o profeta era o início de um grande
e poderoso milagre. Eu vou pegar o resto da comida para mim e para meu filho, vamos comer, e como não há perspectiva, como não há nada mais para fazer, nós vamos esperar a morte até ela chegar. Mas o profeta disse: faça o seguinte, faça primeiro para mim. Nos dias de hoje esse profeta ia ser maltratado. Como é que você vê uma viúva numa situação dessa e você pede primeiro para você? Isso é o poder da associação. Por isso que eu pedi, associe-se comigo nessa palavra de hoje. Aquela mulher não tinha mais esperança de futuro. Você sabe que há muitas pessoas que não têm mais esperança de um futuro? E quem sabe no nosso meio tenha pessoas assim, que não têm mais esperança? Eu sei, pastor, eu venho para a igreja porque eu tenho que vir, não é? Mas veja bem, não tenho mais esperança, eu não vejo saída, eu não sei, eu não tenho, eu não sei, eu não tenho. Essa é a cantiga da perua, é uma só. É de pior a pior, é de pior a pior. É a cantiga da perua, é uma só. Isso é uma canção dos antigos. Mas nós não estamos aqui para cantar a cantiga da perua. A perua é a esposa do peru. Ok? Nós estamos aqui para dizer assim: olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Você lembra da lição que eu trouxe para você do amém? Amém não é uma coisa tão simples assim seja, ela é muito mais do que isso. É Deus, um rei fiel, que quando você ora, as coisas vão acontecer. Agora Deus está querendo encontrar pessoas de coração corretos, que façam as coisas como Deus pede. Aquela mulher não esperava mais mudanças na vida dela, mas de repente chega alguém e ela se associa. E sabe de uma coisa? Ela faz primeiro para o profeta. Eu vou te dizer uma coisa, que você acredite ou não, todos os dias ela fazia primeiro para o profeta. E quando ela fazia, que voltava, tinha farinha na panela e tinha azeite na botija. Farinha na panela e azeite na botija. E eu acredito que ela começou a acreditar e ter gratidão por aquilo que estava acontecendo com ela. O profeta disse: faz primeiro para mim. Então veja como é que Deus faz. Houve uma associação, as unções se misturaram, de alguém que cria em algo maior, e esse alguém que cria em algo maior estava vindo de uma situação deprimente também. Mas Deus é perito em fazer se encontrar essas pessoas que passaram lutas, mas que venceram, que passaram lutas, mas acreditaram, e encontram pessoas que estão na mesma situação, e eles podem dizer: olha, bem-vindo ao clube, eu passei pelas mesmas coisas que você passou ou está passando. E quando você acredita, você vai começar a se levantar. Irmãos, não há impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Então, a mulher viveu 3 anos e meio, aquele era o ciclo que ela deveria viver, e o profeta estava na casa dela o tempo inteiro. 3 anos e meio, não faltou farinha nem azeite. Aleluia. Diga: Deus é bom. Eu vou te dizer uma coisa, você pode interpretar errado, eu peço que você não interprete errado. Quando você coloca sua oferta na igreja, ou quando você devolve o seu dízimo, a sua vida está sendo associada com a unção que isso tem. Não é apenas um ato corriqueiro: estou dando meu dízimo, estou dando sua oferta. Hoje eu fico muito preocupado, mas não tem outra forma de fazermos. Quando você coloca seu dízimo e sua oferta através do cartão, eu achava tão bonito quando era o gasofilácio, quando você levantava e você vinha, mas hoje as pessoas não andam mais com dinheiro, e daqui a algum tempo vai ser pior ainda. E parece que a gente vai ali tão despretensiosamente, tão desligado de tudo aquilo que Deus está fazendo. E eu não estou dizendo que você tem que fazer diferente, estamos vivendo nisso, mas parece que é uma coisa tão desligada da realidade. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando aquela mulher deu aquela oferta àquele profeta, ela estava associando-se com ele, com a unção que ele tinha, e as coisas começaram a se mover. Então, quando você der sua oferta, pense nisso. Você está dando sua oferta, está sendo fiel no seu dízimo, você está se associando
com a unção que existe nessa igreja, na vida do profeta de Deus, na vida do homem de Deus, e se associando com aquilo que a palavra diz em relação àquilo que você está fazendo. Deus foi tão enfático que Ele disse: faça prova de mim. Irmão, seres mortais, mutáveis, Deus, o Todo-Poderoso, dizer para essas pessoas que erram todos os dias, como eu e você: faça prova de mim. Irmãos, Deus garante o que Ele está dizendo. Nós só precisamos crer. Todas as vezes que aquela mulher ia à panela, certamente ela lembrava da associação que ela teve. O profeta disse: eu vou fazer. A palavra disse: eu vou fazer. Josafá também se encontrou numa situação difícil, certa vez, muito difícil. Ele até argumentou com Deus: Senhor, essas 4 nações que estão vindo contra nós, os nossos pais no deserto encontraram-se com elas, e nós queríamos eliminá-los, e o Senhor disse: não. Como é que o Senhor disse para nós não eliminarmos aqueles que hoje são o nosso calo? Eles não entendiam o que Deus estava fazendo, mas Deus falou com ele através do profeta também. Ele se associou com aquilo que Deus trouxe, e quando ele se associou, a Bíblia diz que um certo dia ele levantou e disse assim: pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saíram eles, e pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, isso é palavra de Deus, isso não é invenção humana. É a palavra que sustenta todas as coisas. Eu estava em casa ontem com um casal de amigos, olhando a nossa varanda. Nós temos o privilégio de ver o sol na sua íntegra se pondo, e foi lindo. Irmãos, é rápido. Se você não for rápido, você não consegue tirar uma foto. E eu fiquei pensando: meu Deus, o sol está parado, nós é que estamos em movimento, e é tão rápido e a gente nem percebe. O apartamento nem tombou. Irmãos, é uma coisa linda demais. Nós vemos essa grandeza. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Está escrito pela ciência que se nós estivéssemos alguns metros a mais perto do sol, seria impossível. Se estivéssemos mais longe um pouco, seria impossível. Então nós estamos no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Por que não crer num Deus desse que pode resolver as nossas situações? Eu quero chegar a um tempo na igreja que a gente não precise mais ter esse tipo de palavra, mas que as pessoas possam correr, como aconteceu lá no deserto. Moisés: para, não traz não, que não tem nem onde guardar esse ouro, essa prata, não tem, para. Parece que hoje nós vivemos como igreja como mendigos, pedindo por coisas que nós já podíamos estar num outro patamar. Meu Deus. Jesus deu a dica de como nós vivemos esse tipo de vida que Ele quer. Está em Marcos capítulo 12, versículo 20. Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Essa é a chave, se nós quisermos verdadeiramente ver as coisas funcionarem na nossa vida. É não estarmos divididos, irmãos. Aqui escrito, Jesus disse, se você puder olhar na sua Bíblia, olhe Marcos 1:20. Marcos 1:20. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Às vezes nós estamos divididos, mas Ele diz: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Essa é a palavra. Então toda a realidade que nós vivemos, que aconteceu dos nossos primeiros pais, de Gênesis 1-11, hoje, irmãos, nós temos dados pela palavra de Deus o poder de mudar essas coisas, mudar situações e andarmos exatamente como a Bíblia diz que nós temos que andar, e vivermos exatamente como a Bíblia diz que nós temos que andar.
Agora, como poderemos sobreviver, ou como poderemos viver, ou como poderemos ter aquilo que nós necessitamos, se nós andamos contrários à fonte que pode nos sustentar? Não tem como. Se nós andarmos arredios aos princípios, estaremos longe da fonte, e a nossa fonte é Deus. E quando nós estamos longe da fonte, irmãos, nós ouvimos vozes, e não é assombração não, mas ouvimos vozes. Você acha que Elias não ouviu vozes? Os posicionamentos que Elias teve pedindo a morte, você não acha que foram vozes que chegaram para ele? Ele ouviu uma voz de intimidação quando Acabe disse: olha, eu vou te pegar, eu vou falar com minha esposa, eu vou te pegar. Era uma intimidação. Quem sabe alguns de nós que estamos aqui nessa manhã não estejamos ouvindo essas vozes de intimidação. A pobreza batendo na tua porta dizendo: ó, vou chegar aí, vou entrar, hein, vou entrar. Você não vai pagar suas contas não vai acontecer nada. Você está ouvindo essas vozes de intimidação? Você não precisa ouvir essas vozes de intimidação. Você precisa dizer, quando você ouvir uma voz diferente: Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você tem que se levantar contra qualquer voz que venha intimidar sua vida espiritual. Ele recebeu de Jezabel a voz de ameaça e perseguição: vou matá-lo. Por um certo momento ele ouviu essa voz. Você pode ouvir uma voz dessa a qualquer momento e entrar em parafuso, se você não reagir imediatamente com a voz de Deus através da sua palavra. Muitas vezes você ouve uma voz de ameaça numa situação que você está vivendo, e você está esperando que Deus responda por você. Ele está dizendo: vá na minha palavra, porque o que eu tenho para você dizer já está na minha palavra. Então você abre a palavra e você reage com aquela palavra que Deus disse. Agora, Elias também recebeu a voz do anjo. Essa foi importante. Ele recebeu a voz do anjo. A voz do anjo foi de encorajamento. O anjo da igreja está te dando nessa manhã uma voz de encorajamento. Na verdade, eu estou combatendo a voz da intimidação, eu estou combatendo a voz da ameaça e da perseguição que possa chegar para você. E eu, como anjo da igreja, estou te dando uma voz de encorajamento. A palavra é: levante-se, seja forte, vá em frente, não baixe a cabeça, cumpra os princípios. Aleluia. Ele ouviu não só a voz do anjo, mas ele ouviu também a voz de Deus. E o que foi que a voz de Deus fez para ele? A voz de Deus corrigiu geograficamente e fisicamente o ministério dele, porque ele queria morrer, ele queria desistir, e Deus teve que fazer coisas por etapa. Fica no riacho, vai ter água, e o fast food vai chegar todos os dias, de manhã e de noite. Fast food. Nem existia McDonald's, nem Burger King, mas todos os dias ele recebia os hambúrgueres. Era carne e pão, e água para beber. E eu acredito como era o corvo, né? Porque dizem que o corvo é um bichinho bem ignorante e egoísta. Eu imagino o corvo: não levar isso para esse camarada, podia comer no meio do caminho, mas tem que levar, porque eu recebi a ordem de levar, eu pertenço à natureza, então a natureza está dizendo vai, então eu tenho que ir, come aí, rapaz. O corvo não podia nem descansar: está na hora de ir, de novo, tem que levar esse negócio para esse camarada. Mas tinha que ir todos os dias, era um ciclo que tinha que se completar. Quando o ciclo se completou, Deus falou com ele e disse assim: levante e vá a Sarepta, que eu já preparei alguém que vai te alimentar. Qual é o ciclo que você está vivendo, que você quer desistir antes que ele se complete? Não fuja da raia. Não fuja. Os ciclos precisam se completar. É possível que a gente adoeça no meio deles, porque nós não temos toda a força para sustentar as coisas que acontecem. Mas saiba de uma coisa, você não vai morrer, você vai viver. Diga comigo: não morrerei, antes viverei
e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho. Todas as minhas fontes e todas as minhas origens estão nele, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Irmãos, escute, não é hora para retrocesso, é hora de avançar. E como é que nós vamos avançar? Juntos. Juntos. Eu ia pedir aos irmãos que colocassem aqui na lousa para nós como é que os exércitos se agrupam para caminhar para a batalha. Eles se enfileiram, os escudos na frente, e eles começam a bater. E andando, e andando, e andando, e andando. E o inimigo retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo. Eu acho que o que está precisando para nós como igreja é exatamente assim, é nós nos reunirmos como um grande exército. Nós não temos que nos ferir uns aos outros, nós temos que ferir o inimigo para não deixar que ele nos fira. E esse posicionamento nós precisamos tomar, mas só depende de nós. Você tem fé, ele é o escudo. Você tem a palavra, é a espada. Então posicione-se, porque o escudo vai sempre ficar na esquerda e a espada na direita. Então comece a bater. Escute isso, comece a bater com a palavra na sua fé. Não, você não ouviu isso não. Comece a bater com a palavra na sua fé. Comece a bater, sabe? Sua fé vai começar a explodir. Você vai ter consciência, convicção de coisas que poderão acontecer na sua vida e na minha. Não é baixando a cabeça, não é murmurando, não é reclamando, não é ficando apático, não. É ficando em pé. Eu gosto daquele filme Gladiador, porque há uma cena que eles fazem isso. Eles são poucos, mas eles se agrupam, se reúnem, e há uma proteção de escudos, e nada pôde entrar, e eles avançavam em passos largos. E muitas vezes nós estamos retrocedendo com medo das situações. Não vai dar, não é bem assim, eu pensei que era, mas não é. E muitas vezes você está esperando só da igreja. E eu estou esperando de vocês uma tomada de posição. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim.